Simone Fagioli foi o grande vencedor da rampa internacional de Boticas. O piloto italiano venceu a primeira prova do ano do Campeonato Europeu de Montanha na subida do Tirateimas. Boticas acolheu pela primeira vez o Campeonato Europeu de Montanha, uma prova que pontuou também para o Campeonato Nacional. Ao todo foram mais de 60 inscritos a marcar presença na Vila Transmontana, que recebeu de braços abertos os nacionais e os internacionais. Simone Fagioli e Christian Merli foram os grandes protagonistas dos 2 dias de prova em Boticas. Os pilotos italianos estiveram numa luta acesa pela conquista do primeiro lugar do pódio. Fagioli acabou por ser o mais rápido na última subida de prova, conquistando assim a vitória. O piloto, que conta com um palmarés de 47 títulos europeus, fez 1 minuto, 57 segundos e 455 milésimos, batendo o recorde anterior da rampa de Boticas. Una organizzazione splendida, un percorso incredibile, molto bello, curato al minimo dettaglio, una super sicurezza. È stato all'inizio molto difficile per me trovare il setup giusto per la vettura e trovare il ritmo giusto nella gara. Christian è stato molto veloce sin da subito e mi ha messo molto in difficoltà. Depois de liderar 2 das 3 subidas oficiais, Christian Merli, ao volante do Osella FA30, viu o primeiro lugar escapar-lhe por 32 milésimos de segundo, num fim de semana onde carregar no acelerador foi a palavra de ordem. Una bellissima gara, organizzata molto bene, un bellissimo tracciato, anche la sicurezza, come ha detto Simone, molto bene, sono soddisfatto. Dai. Ci voleva 3 centesimi meglio, ma va bene così. E o pódio absoluto do europeu foi pintado com as cores da bandeira italiana, já que o terceiro lugar foi ocupado por Diego De Gasperi. O piloto italiano registrou a melhor marca na primeira subida de prova, com 2 minutos, 6 segundos e 655 milésimos. Weekend incredibile, come hanno detto anche i miei 2 colleghi. La gara è veramente molto sicura, molto bella. No grupo 1 da prova europeia, vitória do checo Ronnie Bracci. O piloto fez um tempo de 2 minutos, 26 segundos e 213 milésimos na terceira subida oficial. O segundo lugar foi ocupado pelo espanhol José António López. Ao volante do Porsche 991 GT3 Cup, Pedro Marques, cara conhecida do Nacional, triunfou no grupo 2, à frente do Skoda Fábia de Jan Milon e do também português Luís Delgado em Kia Ceed. Foi espetacular, uma coisa que não estava à espera. Foi uma guerra até ao limite, até à última, arrisquei tudo por tudo, mas consegui e foi um sonho realizado. O italiano Antonino Migliolo foi o mais rápido do grupo 3. O pódio ficou completo com 2 pilotos portugueses, Joaquim Teixeira no segundo lugar e Manuel Rocha e Sousa no terceiro. Che è la prima gara dell'anno, la macchina è stata finita il giorno praticamente prima della gara, quindi abbiamo usato questa gara come test. Il tempo non ci ha aiutato per capire un po' l'assetto, però è una gara bellissima. Passamos agora para o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, com a paisagem transmontana a ser o pano de fundo da segunda prova do ano para os pilotos. Jacobo Pereira decidiu vir dar uma perninha à prova portuguesa. O piloto galego esteve imparável todo o fim de semana. Ao volante de um Norma M20 FC, Jacobo foi o mais rápido nas subidas de treinos e o mesmo aconteceu em 2 subidas oficiais. Registou a melhor marca na primeira subida oficial com 2 minutos, 15 segundos e 438 milésimos. Subiu ao lugar mais alto do pódio absoluto e dos protótipos A.
Muy contento, se podía haber corrido más, pero teníamos neumáticos usados ya de varias carreras, solo veníamos a probar, pero al final el resultado ha sido bueno. O segundo lugar da divisão foi ocupado por José Correia, terceiro no absoluto. O piloto bracarense apresentou-se em Boticas na liderança da tabela classificativa absoluta e continua a assegurar o primeiro lugar entre os pilotos inscritos no campeonato português, somando assim a pontuação máxima. Correia inscreveu-se também na prova europeia e fez uma grande exibição. Terminou na 10ª posição absoluta da prova internacional. Entre os pilotos da divisão Protótipos B, vitória de António Rodrigues. O primeiro dia de prova serviu para o piloto conhecer e relembrar a rampa. Com o dia seco, o piloto divertiu-se, já com o piso molhado no segundo dia, Rodrigues viu o carro tentar fugir sempre que passava nas poças de água. No final, fica um balanço positivo do fim de semana. Foi um fim de semana diferente, isto com as condições meteorológicas no sábado tudo muito bom, agora com chuva, depois voltava outra vez o piso seco, andamos aqui numa batalha difícil qual eram os pneus que havemos de utilizar. Aos comandos de um Silvercar S2, Nuno Guimarães conquistou a segunda posição da divisão. O piloto manteve um ritmo forte, subida após subida, com o carro nas melhores condições, tanto em piso seco como molhado. Terminou os 2 dias de prova satisfeito com a prestação em Boticas. O top 3 ficou fechado com Joaquim Rino, que teve um primeiro dia atribulado depois de não conseguir fazer a primeira subida oficial, uma vez que partiu a carreta da transmissão. O problema foi resolvido para o dia seguinte, mas o piso molhado dificultou a performance do piloto que sentia o carro a deslizar. Dos protótipos passamos para os GT. Ao volante um Porsche 997 GT2, Nicolas Verver foi o mais rápido entre os GTs. O piloto francês ocupou ainda o segundo lugar do pódio absoluto. Registou a melhor marca na última subida, 2 minutos 26 segundos e 291 milésimos. Pedro Marques foi o segundo da categoria. O piloto andou endiabrado todo o fim de semana e mostrou que a fase de adaptação ao Porsche já lá vai. Numa luta constante no cronómetro com Vítor Pascoal, o piloto decidiu arriscar tudo na terceira e última subida de prova, deixando então Pascoal no terceiro posto. O piloto, que é também uma cara conhecida nas provas de rallies, teve um primeiro dia difícil, uma vez que não tinha pneus novos. Melhorou o carro em relação à Rábida e de tudo fez para alcançar Marques. Seguimos com a competição, agora na divisão Turismos 1. Em Ford Fiesta ST R5, Luís Nunes, o atual campeão dos turismos, teve um fim de semana dentro das expectativas e saiu de Boticas com o objetivo cumprido. Foi o primeiro dos Turismos 1 e da classificação absoluta dos turismos. 2 minutos, 33 segundos e 935 milésimos foi o melhor tempo do piloto na primeira subida de prova. Começamos o dia nas primeiras 2 subidas com muita chuva, sempre com um bom ritmo, sempre na frente, com uma boa margem para o segundo classificado. E depois na última subida parou de chover, a pista secou. Quando íamos para sair da boxe com pneus slicks para a última subida, voltou a começar a chover e invertemos a estratégia e correu mal, mas felizmente com os tempos que tínhamos para trás conseguimos vencer. Certeza absoluta. Em segundo lugar ficou Daniela Marques. A piloto, que esteve afastada da competição durante alguns anos, teve um fim de semana tranquilo, onde tudo correu bem. Por causa da chuva, no segundo dia, Marques foi mais cautelosa. Fez o melhor registro também na primeira subida oficial, 2 minutos, 59 segundos e 865 milésimos.
À altura de falarmos dos Turismos 2, com Joaquim Teixeira a liderar a categoria. O piloto da JT59 Racing Team Bom Piso teve um fim de semana em cheio, já que competiu em duas frentes, isto é, no Campeonato Europeu e no Campeonato de Portugal. Entrou na prova com os objetivos bem traçados, no entanto, na segunda subida oficial viu-se a braços com um problema mecânico no Seat Cupra TCR e por isso não conseguiu terminar a subida. Com o problema resolvido, Joaquim Teixeira alinhou para a última subida e tentou fazer o melhor que lhe era possível. O resultado ficou à vista com a conquista do primeiro lugar nos Turismos 2. 2 minutos, 35 segundos e 897 milésimos foi a melhor marca do piloto na derradeira subida de prova. Quem também competiu em duas frentes foi Luís Delgado. O piloto do Kia Ceed estava a fazer uma boa prova e a somar bons tempos. No entanto, na terceira subida de prova, um problema mecânico no carro dificultou-lhe a vida na luta pelo primeiro posto. Foi na primeira subida oficial que marcou a melhor crono, 2 minutos, 33 segundos e 350 milésimos. Ao volante de um BMW M3, José Almeida ocupou o terceiro posto da divisão. O piloto conseguiu tirar o melhor proveito do carro no traçado, mostrando-se bastante satisfeito com o desempenho em prova e com os tempos obtidos ao longo do fim de semana. Com a chuva a cair no segundo dia, José Almeida aproveitou para testar o carro em piso molhado. Registou o melhor tempo na última subida de prova, 2 minutos, 49 segundos e 794 milésimos. Paulo Silva foi o quarto num fim de semana onde tudo correu de feição ao piloto, apesar do último dia de prova ter sido feito com mais cautela por causa da chuva. Ainda numa fase de adaptação ao Peugeot 207 RC, Lionel Braz está ainda a descobrir o novo carro. Com as condições meteorológicas a serem diferentes nos 2 dias de prova, o piloto fez o melhor tempo na derradeira subida, 2 minutos, 57 segundos e 777 milésimos. Ele que nunca tinha conduzido à chuva. Fechou o top 5 dos Turismos 2. Atrás ficou Manuel Rocha e Sousa, também ele presente na prova europeia. O piloto fez apenas 2 subidas oficiais e fez o melhor tempo na primeira subida, 2 minutos, 53 segundos e 819 milésimos. Passamos para a divisão Turismos 3, onde também houve uma luta intensa pela conquista do lugar mais alto do pódio. Sérgio Nogueira alinhou na partida com o objetivo bem definido, levar para casa o primeiro lugar da categoria. No entanto, teve um forte opositor e que o fez soar pela vitória, Parcídio Somaviel. Num fim de semana sem percalços, com o Renault Clio RS nas melhores condições e com a concentração no nível máximo, o piloto levou a melhor sobre o adversário fafense. Registou a melhor crono na última subida, 2 minutos, 49 segundos e 512 milésimos. O carro teve à altura, um pouco de mais concentração, porque sei que o Parcídio é um potencial vencedor com um carro superior ao meu, mas tudo de fixe para chegar ao primeiro lugar dos Turismos 3. O segundo lugar ficou então reservado para Parcídio Somaviel. O piloto de FAF entrou com a roda direita nos treinos oficiais, mas na primeira subida de prova viu o adversário Sérgio Nogueira a passar-lhe a perna por milésimos de segundo. Na segunda subida carregou a fundo no acelerador e passou para a frente da tabela, no entanto acabou por ser solo de pouca dura, já que na seguinte voltou a ver a vitória escapar-lhe. 2 minutos, 50 segundos e 63 milésimos foi o melhor registro por Somaviel na última subida de prova. O top 3 fechou com o José Cardoso em Citroën Saxo Cup. O piloto, que já não fazia uma prova de montanha há 4 anos, aproveitou o primeiro dia para desenferrujar e tentou melhorar de subida para subida. Com condições diferentes do dia anterior, José Cardoso não tinha pneus de chuva para utilizar. Ao
Ao volante de um Toyota Corolla T-Sport, Francisco Vieira Leite ocupou a 4ª posição. Foi a segunda prova em que o piloto participou e aproveitou também para se divertir. Sabino Pires fechou o top 5 da categoria, com a chuva do segundo dia a dificultar-lhe um pouco a vida. Ainda assim, o piloto registrou o melhor tempo na subida final, 3 minutos, 1 segundo e 603 milésimos. O atual campeão do Campeonato de Portugal de Legends de montanha, Alberto Pereira, mudou de categoria este ano e está aos comandos de um Honda Civic Type R. Foi o 6º classificado. O piloto de Mesão Frio fez apenas as 2 primeiras subidas de prova e fez a melhor crono na primeira subida oficial, 3 minutos, 1 segundo e 398 milésimos. A ocupar a 7ª posição da tabela ficou Cláudio Batista. No primeiro dia esteve a adaptar-se e a conhecer a rampa. Subida após subida começou a melhorar os tempos. Para a segunda subida oficial optou por colocar pneus de chuva e na terceira acabou por fazer o melhor tempo. 3 minutos, 24 segundos e 651 milésimos. Pedro Pinheiro em Citroën C2 GT foi o 8º, à frente do Citroën Saxo de Arlindo Bessa. E chegou o momento de falarmos dos pilotos que marcaram presença no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, com mais uma luta intensa pela primeira posição, desta vez entre os Ford Escort MK2 de Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiro. Os pilotos estiveram na luta até ao último minuto, com o vencedor só a ser conhecido na última subida de prova. Ricardo Loureiro acabou por ser o grande vencedor do duelo. Na primeira subida oficial, o piloto cometeu alguns erros, mas conseguiu corrigi-los. O facto de estar a chover não foi um problema para ele, que gosta de conduzir à chuva. 3 minutos, 2 segundos e 10 milésimos foi a melhor marca do piloto. Fernando Salgueiro subiu então ao lugar intermédio do pódio. O piloto entrou com vontade de vencer e conseguiu fazer bons tempos. No entanto, no segundo dia, durante a subida oficial, deu 2 toques, o que acabou por deitar por água abaixo a tão desejada vitória. Registou o melhor tempo na primeira subida, 2 minutos, 59 segundos e 411 milésimos. Ao volante do BMW 1602, Daniel Vilaça encerrou o top 3. O piloto, que está de regresso à montanha, começou por fazer maus tempos, mas conseguiu ir melhorando. No dia seguinte, e a competir pela primeira vez à chuva, teve de se adaptar. A primeira subida foi a melhor ao fazer 3 minutos, 10 segundos e 256 milésimos. O 4º da tabela foi José Diniz, ao volante de um Ford Escort, à frente de Augusto Vasconcelos, que fez a melhor marca na primeira subida de prova, 3 minutos, 19 segundos e 78 milésimos. Dos clássicos passamos para os Legends de montanha, com o Manuel Pereira a defender bem o título do irmão, Alberto Pereira. Depois de estar mais de um ano afastado das corridas, o piloto mostrou que ainda está em forma e pronto para dar luta ao volante do Mitsubishi Lancer Evolution 7. Registou o melhor tempo na primeira subida de prova, 2 minutos, 46 segundos e 425 milésimos. Não há ninguém que ande nesta vida e que não goste também de chegar, andar o melhor possível e chegar à frente. Portanto, eu ter ganho os Legends, acho que foi importante também e faz-nos bem ao ego. José Carlos Magalhães, ao volante do BMW M3 E36, não entrou bem no fim de semana ao partir o diferencial. Fez as várias subidas com muita cautela para não ter de desistir. Conseguiu resolver o problema, mas na última subida de prova uma má decisão na escolha de pneus não ajudou a que o piloto fizesse melhores tempos. Seguimos para a Taça de Portugal de Montanha 1300.
Francisco Milheiro foi o mais rápido entre os adversários. O fim de semana correu bem ao piloto, que segue assim na defesa do título. Registou o melhor tempo na primeira subida de prova, 3 minutos, 10 segundos e 812 milésimos. Aí vai Tiago Santos. O regressado Tiago Santos ocupou o segundo posto. O piloto mostrou-se satisfeito com o fim de semana, apesar de no último dia ter dado um toque com o Citroën AX Sport, quase a chegar ao final da rampa. O terceiro lugar foi para Luís Rodrigues, que se estreou nas lides da montanha e a conduzir um carro de corrida. Era tudo novo para o piloto, que arriscou mais no primeiro dia de prova do que no segundo devido à chuva, o que lhe dificultou a vida. Ainda assim, ficou satisfeito com a performance. Na Taça de Portugal de Clássicos 1300, a vitória sorriu a Eva Laranjeira. Sempre com o pé no acelerador, a piloto teve um fim de semana pleno, apesar de, na segunda subida de prova, ainda ter feito um peão, uma vez que o piso estava molhado. Foi uma prova que nunca tinha feito, adorei, o traçado é espetacular e estou muito satisfeita. Domingos Fernandes foi o segundo. O piloto de Armamar teve um primeiro dia de prova onde tudo correu pelo melhor. No entanto, no segundo, na subida de treinos, teve um contratempo no Auto Bianchi. Conseguiu resolver a tempo das subidas oficiais. No fim, estava satisfeito com o resultado. Por fim, mas não menos importante, a Taça de Portugal de Kartcross de montanha. Diretamente da Ilha da Madeira para Boticas, Nelson Andrade. O piloto, que competiu sozinho, teve um primeiro dia complicado com problemas mecânicos que o impediram de fazer a primeira subida de prova. No segundo, e apesar de ainda ter alguns problemas por resolver, conseguiu chegar ao fim das duas subidas oficiais. Registou a melhor marca na última subida de prova, 2 minutos, 47 segundos e 448 milésimos. A realização da rampa de Boticas foi um desafio lançado pela Demoporto à Câmara Municipal em 2016. Desde então que é prova assídua no calendário do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. O município de Boticas agarrou a oportunidade e de tudo fez para que fosse possível realizar a rampa internacional de Boticas em bons moldes. Isto é muito importante para o Concelho de Boticas. Nós entramos nestes campeonatos há 5 anos e no 5º ano conseguimos elevar o patamar para um campeonato europeu, uma prova internacional. Foi um êxito, quer do ponto de vista desportivo, quer de tudo. Mesmo aqui as pessoas da Vila de Boticas ficaram francamente contentes por isto acontecer. Para o futuro fica o desejo que o Campeonato Europeu de Montanha regresse a Boticas. Mas, para já, a caravana do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group segue até ao ponto mais alto de Portugal continental, para a rampa Serra da Estrela, a 29 e 30 de maio.